Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Scott Ritter para discutir os acontecimentos atuais. Scott Ritter é ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e também autor. Muito obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado por me receberem. Estamos vendo a Conferência de Segurança de Munique, que costumava ser um fórum muito sério para discutir segurança internacional, mas que parece ter se transformado em uma espécie de circo de encenação e belicismo. Houve muita curiosidade e expectativa em torno do discurso de Marco Rubio, especialmente depois do discurso de J.D. Vance no ano passado, que chocou os europeus. Eu gostaria de saber o que você achou do discurso de Rubio em relação à direção dos Estados Unidos e ao papel da Europa nesse novo mundo. Bem, o que eu entendi é que as pessoas esperavam um discurso que trouxesse clareza ao documento de estratégia de segurança nacional e a postura que os Estados Unidos vêm adotando em relação à Europa. Havia algumas declarações muito fortes ali sobre a Europa estar se ameaçando com uma extinção existencial ou até cultural, e comentários sugerindo que os Estados Unidos talvez não estivessem 100% ao lado da Europa. Que a Europa teria de fazer algumas adaptações em seu comportamento para se alinhar mais de perto com a visão americana, coisas desse tipo. Acho que Rubio realmente cumpriu isso, mas não da maneira que as pessoas queriam. A realidade é que Rubio está dizendo que o papel da Europa é reforçar a capacidade dos Estados Unidos de se projetarem como uma nova potência colonial no sul global, o que significa que a Europa estará em uma posição subordinada de agora em diante. Pode não ser a mensagem que a Europa queria ouvir, mas tenho quase certeza de que essa era a mensagem que Rubio estava tentando transmitir. Bem, os europeus não parecem muito satisfeitos por estarem de fora desta vez. Acho que alguns comentários, se eles estivessem incluídos, teriam sido mais tranquilizadores, mas ainda assim, eles lhe deram uma ovação de pé, embora eu ache que fariam isso de qualquer maneira. E quanto a isso, o que você acha da forma como ele enxerga a relação dos Estados Unidos com outras grandes potências, seja a Rússia ou a China? Porque todo mundo se lembra daquela entrevista que ele deu no começo do ano passado para Megyn Kelly, em que afirmou que a unipolaridade havia acabado, que sempre foi algo temporário. As pessoas ficaram curiosas. Sabe o que isso significa? Vamos recuperar a hegemonia ou vamos buscar um equilíbrio de poder favorável dentro de um sistema multipolar? Você percebeu algo disso no discurso dele ou foi algo mais focado, bem, mais voltado apenas para o público europeu? Acho que os europeus esperavam mais clareza porque os Estados Unidos estão enviando sinais contraditórios. Quero dizer, sendo honestos, os Estados Unidos não estão buscando um mundo multipolar. Eles estão apenas tentando redefinir os termos da hegemonia americana, afastando-se da antiga ordem internacional baseada em regras que prevaleceu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em direção a uma que se baseia em, sabe, quando dizemos tornar a América grande novamente. Muita gente, inclusive europeus, achou que isso era bom, porque significava que os Estados Unidos estavam voltando-se para dentro, para se reconstruírem. Mas tornar a América grande novamente é, na verdade, uma expressão de tornar a América globalmente dominante novamente. Não toleraremos concorrentes. Mesmo com a Rússia, não há uma política de igualdade com a Rússia. Isso é uma farsa. Se houvesse igualdade com a Rússia, então Anchorage teria sido adotada, certo? Mas o que fazemos é arrastar os russos junto. O que vejo hoje em nossa política em relação à Rússia, porque lembre-se, Rubio é uma voz, mas é preciso ouvir essa voz na câmara de eco das ações mais amplas do governo Trump.
É Scott Besson dizendo que fará a Rússia ajoelhar-se. É preciso entender que quando Besson fala sobre a relação de causa e efeito entre as sanções americanas ou a atividade econômica americana e fazer a Rússia ajoelhar-se, ele está se referindo ao modelo iraniano. Isso significa levar as pessoas às ruas. É isso que os Estados Unidos estão buscando. E Rubio sabe disso porque ele não é apenas o secretário de Estado, ele também é o assessor de segurança nacional. Como assessor de segurança nacional, ele participou de reuniões em que a CIA discute o reforço das sanções que têm como alvo a energia russa, capacitando a Ucrânia a atacar locais estratégicos de energia da Rússia. O fortalecimento da Ucrânia vai além desses alvos energéticos. Agora sabemos que inclui ataques à residência do presidente russo. Essas são as realidades que você precisa ter em mente ao falar sobre a postura de Rubio. Quando olhamos, por exemplo, para Kirill Dmitriev e seu envolvimento, talvez a Rússia acredite que os Estados Unidos estejam realmente interessados em um investimento econômico genuíno no país. Eu pediria que a Rússia voltasse e refletisse sobre a visita de Joe Biden em março de 2011 e as declarações que ele fez. As condições associadas ao investimento de capital americano na Rússia estavam todas baseadas na ideia de que a Rússia deveria fazer mudanças em sua governança que reduzissem a soberania russa genuína e aumentassem os pontos de influência pelos quais os Estados Unidos poderiam exercer controle sobre a Rússia em nível interno, econômico e político. E esse é o nosso objetivo e meta. Nada mudou. Então, sabe, acho que você não pode simplesmente olhar para as palavras isoladamente. Você não pode apenas olhar para um único discurso e dizer, é isso que o discurso significa. É preciso observar as palavras e a totalidade do que está acontecendo ao redor delas, para entender que os Estados Unidos estão apenas jogando um grande jogo em que não somos honestos com ninguém, incluindo a Europa. Para os europeus acreditarem que são aliados dos Estados Unidos é algo extremamente absurdo. Eu me guiaria mais pelo comportamento de Lindsey Graham em relação à primeira-ministra dinamarquesa do que pelas palavras de Marco Rubio na conferência de Munique. Então, a era da aliança, então. Bem, você disse absurdo. Você acha que isso definitivamente acabou agora? Bem, quero dizer, sabe, a aliança da OTAN deveria ser um casamento, uma união, tipo, eu te amo, você me ama, vamos viver juntos em harmonia. Mas acabou que para os europeus, vocês são apenas um bando de prostitutas baratas. A gente usa e joga fora. Tipo, quanto dinheiro você quer? Agora suma. É isso. Acabou. Vocês não são mais convenientes para nós. Encontramos outra pessoa. Sumam. Mas vamos manter vocês no nosso catálogo para, se algum dia bater uma vontade, a gente ligar e resolver. A Europa precisa entender que esse é o papel dela. Isso é tudo que vocês sempre foram para nós. Por um tempo vocês foram uma acompanhante de luxo, colocamos vocês num hotel bonito, mas nunca deixamos vocês se mudarem para casa, deixamos? Não. E nunca tivemos aquela família que prometemos? Tivemos? Não. E agora vocês esperam ser tratados como um cônjuge fiel? Vocês nunca foram um cônjuge fiel. São apenas um truque barato. Toda essa mudança na distribuição de poder. Porém, parece que os europeus não aceitam isso, que seus interesses se dividiram, tornaram-se muito divergentes. Em vez disso, sempre se fala em valores comuns. Não tenho certeza de como isso se encaixa na analogia. Bem, quero dizer novamente, o que estamos vendo agora é que a Europa queria ser vista como uma só, sabe, uma singularidade. Mas acontece que os Estados Unidos estavam tendo vários casos com vários parceiros, todos sob o disfarce da Europa. Então agora vemos todas as namoradas traídas se reunindo. É como um daqueles filmes em que um homem tem 7 namoradas e todas se encontram e começam a conversar sobre, sabe, o que ele me prometeu, o que ele me prometeu, o que ele me prometeu. Isso é injusto, isso é errado. E essa é a Europa de hoje. Pessoal, o mundo não é o que vocês pensam que é. Nunca foi.
E você jogou o jogo. Essa é outra coisa que eu não entendo sobre a Europa. Eu não entendo a hipocrisia. Pelo menos o primeiro-ministro do Canadá teve a coragem de dizer que a ordem internacional baseada em regras era uma farsa. E eles sabiam que era uma farsa. Eles apenas seguiram o jogo enquanto estavam se beneficiando disso. E se há tanta clareza no Canadá, tem que haver a mesma clareza no resto da Europa. Você tinha que saber o tempo todo que isso era farsesco. Você tinha que saber. Quero dizer, como poderia não saber? Se você é a Alemanha e seu parceiro, os Estados Unidos, seu parceiro amoroso, está espionando seu telefone. Pergunte a Angela Merkel como foi ter seu telefone grampeado. O que isso te diz? Quando você é holandês e a NSA vem até você para conseguir acesso às telecomunicações francesas, espere um minuto, você não faz parte da comunidade europeia, da família europeia. Mas o papai vem pedir para você espionar sua irmã? Que tipo de família é essa? Sabe, Europa, você tem jogado esse jogo o tempo todo. Você sabe o que os Estados Unidos são. A França sabe o que a CIA tem feito em Paris. A Itália sabe o que a CIA tem feito em Roma. E, mesmo assim, nós se permanecem em silêncio diante do abuso. Então a analogia não desmorona. Ela só se reforça. E o que temos agora é uma síndrome de esposa abusada coletivamente. Melody. E foi isso que Munique se tornou. Não pode ser assim. Nós entendemos. Vamos fazer exigências. Vamos fazer... Você não tem nada. Nada. E nós não ligamos. Enviamos o Marco Rubio. Ele vai jogar algumas palavras em você que não significam nada. Você vai aplaudi-lo de pé e no dia seguinte vai perceber que eram apenas palavras vazias. E agora você está fazendo pose, fingindo que significa algo, que tem credibilidade em qualquer coisa. Como você disse, foi uma piada. Quero dizer, é uma fato do absurdo. A Conferência de Segurança de Munique costumava ser algo, e agora não é nada. Desde a espionagem do telefone da Angela Merkel, toda vez que há um pequeno escândalo e percebem que a aliança não é necessariamente esse casamento igualitário, por assim dizer, o primeiro impulso é sempre simplesmente olhar para o outro lado, fingir que nada aconteceu, porque do contrário, se criam ondas e perturbações demais. Então vamos apenas ignorar e fingir que esta é uma situação de aliança comum. Mas mudando para a guerra na Ucrânia, o Trump tem demonstrado vontade de se afastar do conflito, pelo menos retoricamente. E o argumento é que os Estados Unidos não fazem mais parte da guerra. De fato, se observarmos as armas ou o dinheiro que foram fornecidos, houve uma redução significativa. Mas até que ponto os Estados Unidos ainda estão envolvidos nessa guerra por procuração com a Rússia? Porque, por exemplo, os drones que vemos sobre o Mar Negro, parece que toda vez que há um drone americano, logo depois há um ataque de drones ucranianos contra as forças russas. Então, qual é o nível de envolvimento? Bem, sabemos que os Estados Unidos estão fortemente envolvidos em fornecer inteligência de alvos para a Ucrânia. Quero dizer, vimos isso acontecer em dezembro, quando algo que deveria acontecer acabou não acontecendo. 91 drones deveriam atingir uma área próxima ao presidente russo, e isso seria um ato de intimidação de Donald Trump. Um sinal para Vladimir Putin de que seus dias estão contados se ele não quiser cooperar conosco. Isso fracassou. E os russos perceberam o que estava acontecendo. Eles recuperaram o chip e o devolveram intacto aos Estados Unidos, dizendo o que há nesse chip. Sabemos o que há nele. Sabemos o que ele mostra. Então, sabe, o jogo acabou nesse ponto. Mas veja, os Estados Unidos não podem continuar fingindo que estão se desengajando. O fato é que estamos profundamente envolvidos na seleção de alvos. O chip que foi entregue aos Estados Unidos mostra isso. Pelos dados contidos nele, os pacotes de alvos têm uma assinatura única,
atribuível às atividades de inteligência do Departamento de Defesa americano estacionadas na Europa. Eles pegam dados de inteligência e os transformam em pacotes de alvos para mísseis Tomahawk e outros mísseis da OTAN, Scalp, Storm Shadow e agora seus derivados, que são entregues aos ucranianos. Os drones de ataque de longo alcance construídos na Alemanha pela Alemanha usam essa inteligência fornecida pelos Estados Unidos, filtrada pela Palantir. Sabe, os russos sabem disso, então não há mais fingimento. Não acho que eles tenham qualquer ilusão de que os Estados Unidos sejam um parceiro legítimo pela paz. Dá para ouvir a frustração na voz de Vladimir Putin quando ele fala sobre o que aconteceu em Anchorage. Quero dizer, quando ouvimos na época que a Rússia havia feito concessões, eu fui uma das pessoas que disse, não acredito nisso, porque constitucionalmente as concessões de que estavam falando, congelar as linhas de frente em Kherson e Zaporizhia, não são possíveis. É apenas constitucionalmente questionável se um presidente russo faria isso. Agora, os russos não disseram exatamente quais foram as concessões, mas Sergei Lavrov afirmou: fizemos concessões muito difíceis aos Estados Unidos. Essas são as palavras dele. Concessões muito difíceis aos Estados Unidos, na esperança de que os Estados Unidos estivessem realmente comprometidos com a paz, de que os Estados Unidos tivessem dito, estas são as condições necessárias para a paz. E a Rússia disse, aqui nós cumpriremos essas condições. E então, o que os Estados Unidos fizeram? Eles não foram à Europa para se manter firmes diante da Europa. Eles foram e acabaram sendo pressionados pela Europa e imediatamente começaram a negociar as concessões. E isso mostrou aos russos que os Estados Unidos não estão levando a paz a sério. Quando você diz aos russos, estas são as condições, e a Rússia cumpre essas condições, então você diz, bem, não, agora vamos enfraquecer essas condições, acrescentar mais e diluí-las. Isso significa que você não está sendo sério. E os russos sempre disseram, voltamos ao Alasca, voltamos ao Alasca, voltamos ao Alasca. E agora eles percebem que o Alasca era uma mentira. Tudo sobre o Alasca era uma mentira. Então, é aí que estamos agora, onde as relações entre a Rússia e os Estados Unidos não há mais falsas esperanças. Acho que a Rússia entende o jogo que está sendo jogado. Os Estados Unidos é que estão sendo pressionados aqui, não a Rússia. Quero dizer, mais uma vez, as pessoas não percebem, não são mais os Estados Unidos que estão arrastando a Rússia. A Rússia está fazendo o que quer fazer, quando quer fazer, da forma que quer fazer. E não há ninguém conseguindo fazer a Rússia se desviar desse caminho. Eles já deixaram claras as suas exigências. Mas sabe, toda vez que os Estados Unidos tentam pressionar a Ucrânia a adotar a posição de ancoragem, a Ucrânia recua. Eles não estão dispostos a aceitar abrir mão de Donbass, mas vivem na esperança de que os Estados Unidos voltem a pressionar a Rússia. Acho que isso também já está resolvido. Quer dizer, Scott, você sabe, haverá sanções adicionais, mas há um limite para o que o Ocidente pode fazer. Eu só acho que estamos diante de uma guerra que será vencida pelos meios técnico-militares da Rússia sobre a Ucrânia, uma guerra que levará ao colapso da Ucrânia. E a Europa está em pânico com isso. E é por isso que você vê as conferências de segurança de Munique. A Europa busca se reposicionar de uma forma mais afirmativa, porque agora os ucranianos estão desesperados por qualquer sinal de que as pessoas estarão lá por eles, sabe? Porque estão vendo o abandono prático por parte dos Estados Unidos. Sabe, as informações que foram fornecidas, então a Ucrânia continuará realizando ataques com drones. Mas o fato é que cada ataque de drone feito pela Ucrânia traz o inferno de volta. E é uma troca que a Rússia está vencendo de forma decisiva. A destruição da infraestrutura energética da Ucrânia está quase total neste momento, e não há danos equivalentes sendo causados pela Ucrânia, mesmo com o apoio americano.
Então, acho que o que a Europa está tentando fazer é sustentar o plano britânico de manter a Ucrânia na luta, fingindo que está preparada para seguir sozinha com a Ucrânia, mesmo que os Estados Unidos se retirem. Mas dentro do campo russo, parece haver algumas fricções ou divisões crescentes. Parece que o enviado, Kirill Dmitriev, acredita, embora eu possa estar errado, que fortalecer a parceria econômica com os Estados Unidos poderia de alguma forma se traduzir em uma paz mais duradoura. Isso parece diferir do que outros em Moscou pensam. Você vê a mesma coisa ou acha que ainda há quem se apegue à esperança de que um acordo possa ser feito com os Estados Unidos? Bem, essa é apenas a minha opinião, e sou alguém que há muito tempo quer entrevistar Kirill Dmitriev para fazer exatamente essas perguntas. Talvez o que eu esteja prestes a dizer feche para sempre essa oportunidade. Mas Kirill Dmitriev não fala pelo governo russo. Ele não é o governo russo. Ele sempre foi um outsider trazido por Vladimir Putin para participar de um experimento e levou esse experimento até onde foi possível. Mas, novamente, como já destaquei, os russos precisam dar uma olhada em Joe Biden. Bem, os russos sabem o que está acontecendo. Os russos, com quem converso, que estão no extremo oposto do espectro em relação a Kirill Dmitriev, falam sobre guerra híbrida, o perigo das quintas colunas e o que chamam de guerra mental. Eles veem Kirill Dmitriev como um facilitador da intenção hostil ocidental em relação à Rússia, ao criar um potencial que nunca será concretizado, certo? Mas Vladimir Putin, sendo o líder pragmático que é, não pode fechar a porta para uma oportunidade sem antes dar a ela uma chance de sucesso. Então acredito que ele trouxe Kirill Dmitriev e lhe deu bastante liberdade. Houve muitas reuniões, as reuniões em Miami, por exemplo, nas quais ele se encontrou com Steve Witkoff e mais tarde Jared Kushner. Mas se você não entende que Witkoff e Kushner são apenas uma fachada, que não têm poder para entregar nada, nem são capazes de entregar nada, então é um processo que não leva a lugar algum, exceto afastar a Rússia da direção necessária para vencer esta guerra. Então, quando as pessoas falam em atrito, é difícil até definir o que isso significa, porque Kirill Dmitriev nunca teve poder de fato. Quero dizer que havia atrito entre Dmitriev e Lavrov implica algum tipo de igualdade entre eles. Não há igualdade entre o ministro das Relações Exteriores e esse prodígio econômico que Putin trouxe. Putin não lhe deu o status de, digamos, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores. Ele o trouxe como alguém que deveria se envolver de forma eficaz com Steve Witkoff para desenvolver essa relação e ver até onde ela poderia chegar. Mas não chegou a lugar nenhum. E agora é óbvio que o caminho de oportunidade econômica que Kirill Dmitriev está oferecendo é, na verdade, uma arma disfarçada dos Estados Unidos. Então, a divisão que você está vendo é apenas um reconhecimento por parte das estruturas oficiais de poder da Rússia de que isso não é sério. Mas qual é a base de poder de Dmitriev? Em que ele se apoia? Em nada. Ele não tem um ministério que possa sustentá-lo. Ele tem um presidente que o ouviu, mas veja bem, ele é uma voz isolada. Não existe um ministério de Kirill Dmitriev. Existe Kirill Dmitriev. Só isso. E agora ele está enfrentando o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, o FSB, o SVR. Ele está enfrentando todos, a verdadeira oficialidade russa. Não se pode falar em uma divisão dentro da Rússia. Isso não é uma divisão. É apenas a realidade russa reconhecendo, digamos, os sonhos mirabolantes de um homem cuja missão fracassou. Nessas negociações, porém, vimos que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, criticou o presidente Putin por enviar Medinsky às conversas.
Ele se referiu a ele de forma depreciativa, como um historiador. Novamente, é um tipo de insulto estranho, já que o único diploma universitário de Mark Rutte é em História. Ainda assim, essa falta de civilidade, algo que praticamente não se via durante a Guerra Fria. Então, o que você acha dessas negociações? É apenas um espetáculo neste momento? Ou alguma esperança de se conseguir algo que se pareça com paz? Você já apontou que Anchorage parece estar morto, mas existe algum outro caminho agora? Bem, antes de tudo, quero dizer que, com todo respeito ao Mark Rutte, o Medinsky é uma pessoa muito séria. Veja, não é meu papel me envolver na política interna da Rússia, mas eu acompanho pessoas que fazem isso. Eu ouço quem discute esses assuntos. O Medinsky é visto por muitos como um possível sucessor de Vladimir Putin. Ele é levado muito a sério dentro da Rússia e também é levado muito a sério pelo presidente russo. Ele tem a confiança do presidente russo. Ele não é apenas o historiador, é alguém que sabe um dia carregar o peso da liderança executiva. E bem, Rutte é um secretário-geral da OTAN fracassado depois de ter sido um primeiro-ministro fracassado dos Países Baixos. Então não há comparação entre os dois. A participação de Medinsky, porém, mostra que já passamos da fase experimental. Agora é hora de falar sério. Também é um sinal para os Estados Unidos de que chegou o momento de agir ou calar, de que a Ucrânia deve... Medinsky é um homem que tem ordens específicas, um plano de ação definido ao qual pode aderir, um plano que foi transmitido aos Estados Unidos. Portanto, não se trata de ele precisar ser criativo para encontrar uma solução diplomática. Isso significa que os russos definiram como será uma solução diplomática aceitável para a Rússia. Medinsky está lá para executar isso. E é hora de a Ucrânia, você sabe, entrar no jogo. Mas os ucranianos ainda estão, na fase em que acreditam ter poder de barganha para negociar. Acho que essa é a importância de Medinsky, que já passamos da fase experimental. Já passamos da fase do tipo, ainda há espaço para manobra. Acho que isso mostra que esta é a posição russa. Está gravada em pedra, não vai mudar. E você vê o Trump dizendo que o Zelensky é melhor aceitar o acordo. Que acordo? Bem, aparentemente há um acordo sobre a mesa que a Rússia está disposta a aceitar. Pode estar ligado ao acordo do Alasca. E repare na inquietação da Europa por estar sendo deixada de fora desse acordo trilateral. Acho que os britânicos tentaram se intrometer ou algo assim. Mas veja, a Europa não está confortável com isso porque eles acabaram de realizar a Conferência de Segurança de Munique, onde colocaram tudo em jogo para dizer estamos aqui pela Ucrânia. E agora o presidente está dizendo à Ucrânia, vocês precisam fazer esse acordo com a Rússia, ou então... E acho que os russos deixaram claro que, eles terminaram de negociar. Não há mais nada a negociar. O acordo que existe é o acordo que existe. E ponto final. Muito provavelmente isso será resolvido no campo de batalha. Quero dizer, toda vez que converso com Mearsheimer, ele parece perplexo. Ainda acho que pode haver um acordo, mas com certeza será resolvido no campo de batalha. Bem, a menos que os ucranianos aceitem esse acordo, me encontre um líder ucraniano disposto a aceitá-lo. Mesmo Budanov, que está sendo apontado como um possível candidato à presidência, há coisas que precisariam ser feitas, do ponto de vista das garantias de segurança, que a Rússia simplesmente não vai permitir. A Ucrânia ainda vive sob a ilusão de algum tipo de envolvimento americano em solo, e os russos não vão permitir isso. Então veja Zelensky. O que estou dizendo é que Zelensky nunca vai concordar com isso. Ele não pode. Então quem seria o líder político que substituiria Zelensky e aceitaria isso? No momento não há nenhum. Não há ninguém do lado ucraniano. Portanto, na ausência de um político disposto a carregar essa cruz, não haverá acordo de paz.
there isn't going to be a peace deal. Bem, parece que temos outra guerra possivelmente se aproximando. Não sei se devo me sentir aliviado por ainda não ter acontecido, porque parece que eles estão apenas se posicionando. O Irã disse que responderia com força a qualquer ataque, e os Estados Unidos parecem estar aumentando sua presença militar. Novamente, isso ainda pode ser apenas uma forma de pressão política, mas é claro, também pode ser uma preparação para uma grande guerra. O que você acha disso? Os Estados Unidos estão acumulando muitos recursos. Por um lado, podem causar sérios danos aos iranianos. Por outro, também estão colocando muitos alvos na região. Como você acha que uma guerra assim se desenrolaria? Quero dizer, já houve simulações de guerra no passado, mas essas coisas nem sempre são precisas. Bem, Well, I think we have to start with some foundational. Acho que precisamos começar com alguns pontos básicos. A política dos Estados Unidos não é buscar um acordo negociado com o Irã sobre seu programa nuclear. A política dos Estados Unidos é buscar a derrubada do regime da República Islâmica. Esse é o objetivo político declarado dos Estados Unidos. Então, diplomacia. Por que diplomacia? Estamos realmente engajados em diplomacia. O que aconteceu em Genebra? O que aconteceu em Genebra foi que o Irã, apesar de sua postura de retaliação, garantiu um período de 2 semanas de imunidade enquanto considerava seus próximos passos. Se voltarmos a janeiro deste ano, no auge dos protestos nas ruas do Irã, o presidente dos Estados Unidos dizia: mantenham-se firmes. A ajuda está a caminho. E todos estavam esperando um ataque. Você se lembra, limpar o espaço aéreo e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que os militares americanos se voltaram para o presidente e disseram: chefe, não podemos fazer isso. Não temos recursos suficientes disponíveis para alcançar o impacto que o senhor quer. A consequência será que o Irã destruirá Israel. E foi por isso que os israelenses fizeram a ligação e disseram: pare. A outra consequência era que os campos de petróleo da Arábia Saudita poderiam ser devastados. Então os sauditas fizeram a ligação e disseram: pare. E assim o presidente parou. Outra coisa que lhe disseram foi que não temos capacidade de nos defender. Então, se o Irã decidisse atacar as bases americanas na região, ficaríamos expostos. E assim, aquele ataque não aconteceu. Mas então os Estados Unidos fizeram o que sempre fazem. Disseram: estamos prontos para dialogar com os iranianos em negociações. Por quê? Porque precisávamos fazer 2 coisas. Primeiro, precisávamos redefinir as dinâmicas internas que estávamos tentando alcançar dentro do Irã. Havíamos jogado uma carta e precisávamos retirá-la. Precisávamos reorganizar o baralho. Eu chamo isso de fator Starlink. Estou tentando publicar um artigo sobre isso, mas preciso encontrar tempo para terminá-lo. Sabe, falamos sobre questões relacionadas a Starlink e sobre a importância da Starlink. Mas do que realmente estamos falando? Volte a 2005, 2006. Há um nome que talvez lhe soe familiar: Jared Cohen. Jared Cohen era um cara que viajou pelo Oriente Médio e escreveu um livro. Não consigo lembrar o título agora, mas basicamente ele promovia a ideia de que todos os jovens do Oriente Médio são como os do Ocidente e querem ser como o Ocidente. E que tudo que precisamos fazer para conquistá-los, afastando-os do Islã político, bem, você sabe, o mal do islamismo, é expô-los ao Ocidente. Então, precisamos criar interconectividade digital. Depois, ele foi contratado pelo Departamento de Estado para promover o que chamavam de democracia digital. Democracia digital significava, por exemplo, viajar à Síria e tentar convencer o governo sírio a abrir a internet para o Google. Mais tarde, ele foi trabalhar no Google fazendo algo semelhante. Mas veja, ele é o cara, se você se lembra, durante a Revolução Verde de 2009, ele foi quem ligou para o Twitter e pediu a Jack Dorsey que não o desligasse para manutenção, porque o governo dos Estados Unidos precisava que o Twitter permanecesse aberto para manter a conectividade com os grupos de oposição iranianos. Isso é democracia digital.
usar a conectividade da internet como um meio, não apenas para influenciar pessoas dentro de uma área fechada, mas para permitir que elas projetem sua realidade online. Vimos isso na Síria. Sabe, todos os comitês de coordenação de direitos humanos eram as pessoas que acompanhavam as manifestações, esperando algo acontecer, um confronto, e então filmavam e transmitiam. O governo sírio está massacrando civis sírios nas ruas. Não, não. Seu vídeo mostra uma interação limitada, sem contexto, mas eles a transmitem e ela ganha repercussão. Eles usam uma conectividade semelhante para promover a ideia de que o governo sírio está usando armas químicas e assim por diante. Isso é democracia digital. É uma ferramenta de subversão. Com o Irã, o governo assumiu o controle da sua internet. Então tivemos que encontrar uma forma de contornar a capacidade do Irã de acionar o botão de desligar. E o Starlink foi essa forma. Vimos a importância do Starlink quando o Departamento de Estado reconheceu que enviaram 7.000 terminais adicionais do Starlink para o Irã após o incidente de janeiro, para restaurar a conectividade à internet para certos grupos. Mas o que sabemos agora é que mais de 100.000 terminais do Starlink foram enviados para o Irã. Mais de 100.000. Os iranianos prenderam centenas, se não alguns milhares. Digamos que o Irã conseguiu 20.000. Isso significa que ainda há 80.000 terminais por aí. Sabemos que os israelenses, o Mossad, forneceram pacotes especiais que convertem o Starlink de sua largura de banda tradicional única para salto de frequência, imitando comunicações de estilo militar. Assim, é impossível rastrear ou bloquear, e por aí vai. Por quê? Porque estamos influenciando a mente do maior número possível de iranianos, com lógica anti-regime, guerra híbrida, guerra psicológica, provocando conflitos entre eles e criando o potencial para que projetem imagens para fora que influenciem o mundo. Por exemplo, você se lembra da histeria. Eles estão matando centenas de milhares de iranianos. Bem, foram 3.000, e a maioria deles foi morta pelos caras maus. Mas sabe, isso não importa. Eles criam essa percepção. Precisamos redefinir isso. E não é que precisemos conseguir coisas. Só precisamos redefinir as condições para que, quando convocarmos esses 80.000 a se levantarem e incendiarem as cidades do Irã, possamos apoiá-los em dobro. Primeiro, com uma campanha militar para suprimir a capacidade de resposta do regime, e segundo, para fortalecer aqueles grupos que não foram mobilizados. Onde estava o Exército de Libertação do Baluchistão durante a Revolução de Janeiro? Em lugar nenhum. Onde estava o PEJAK? Em lugar nenhum. Onde estão os Mujahideen al-Haq? Em lugar nenhum. Todas essas facções armadas existem, mas nunca foram às ruas. Por quê? Porque elas deveriam ir às ruas assim que começássemos a bombardear. Então eles se levantariam e fariam o exército agir para derrubar o regime assim que o tivéssemos suprimido. Mas tivemos que recomeçar. Não tínhamos poder suficiente para alcançar esse objetivo. Agora, para colocar esse poder em ação, estamos movendo eles, como você disse, estamos movendo muitos alvos para o Afeganistão, uma região que os torna vulneráveis. Então o que precisávamos fazer era criar uma janela de invulnerabilidade. Era disso que se tratava a diplomacia. Engajamos em diplomacia, nos reunimos com os iranianos em Genebra, chegamos a um bom acordo. Quero dizer, olha, isso é um bom progresso. Os Estados Unidos estão falando sobre um marco. Bem, J.D. Vance fechou a porta para isso. Ele disse que não há marco. O presidente traçou uma linha vermelha, e os iranianos não vão cumprir essa linha vermelha. O que significa o que significa? Pelo menos ele foi honesto. Mas os iranianos estão sob a impressão de que têm 2 semanas para agir, criar algo e depois retornar à diplomacia. Quando voltarem, se é que serão autorizados a voltar, o que encontrarão é que os Estados Unidos já terão implantado antecipadamente um escudo de defesa antimísseis balísticos que acreditamos ser eficaz, suficiente para degradar a resposta de mísseis balísticos do Irã,
ao mesmo tempo em que projeta poder militar capaz de suprimir a capacidade de ataque e as forças de defesa do Irã. And suppressing the defense forces. Back in 1990, Sabe, lá em 1990, eu fui designado por uma célula de planejamento ad hoc que trabalhava para o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, com o objetivo de desenvolver opções de guerra anfíbia contra o Iraque. Estávamos trabalhando com o Estado-Maior Conjunto e acompanhando o fluxo de equipamentos militares. Uma das perguntas que fazíamos a nós mesmos em outubro era, do ponto de vista do planejamento, se o que estávamos fazendo era um exercício teórico ou um planejamento para o mundo real, porque há uma diferença entre apresentar hipóteses a alguém e realmente ter que se submeter à disciplina da realidade, sabe, já que outros recursos estão sendo disputados, etc. E nos disseram que o ponto decisivo chegou em outubro. Existe algo chamado TPFDD, você pode procurar. Significa Time Phased Force and Deployment Data, dados de força e desdobramento em fases de tempo. É uma sigla longa, mas basicamente é o modo como planejamos o envio de tropas e logística para uma zona a fim de nos prepararmos para a guerra. E quando se faz uma guerra na dimensão e escala que estávamos planejando contra o Iraque, chega um ponto no TPFDD em que, uma vez que você compromete os recursos, acabou, a decisão foi tomada. E essa decisão foi tomada em meados de outubro. Iríamos para a guerra em janeiro, e isso nunca mudaria. Não importava o que acontecesse na diplomacia, porque já haviam sido alocados recursos demais. Na minha opinião, se essas aeronaves realmente se estabelecerem e começarmos a receber o combustível e as munições, junto com os sistemas de defesa aérea, então teremos alcançado o equivalente àquele momento de comprometimento do TPFDD. E em algum momento na próxima semana não haverá mais volta, aconteça o que acontecer. O Irã pode intervir e declarar o que quiser. Estaremos indo para a guerra com o Irã. A decisão política já foi tomada desde que aquelas luzes verdes se acendam. E neste momento, as Forças Armadas estão se posicionando com grupos de batalha de porta-aviões, sistemas de lançamento de Tomahawk e essa nova capacidade de ataque que dará início a um conflito com o Irã. Isso foi projetado para retardar. Não pode eliminar completamente, mas pode desacelerar a capacidade de retaliação com mísseis balísticos deles. E vamos fazer isso com uma campanha aérea planejada para não dar ao Irã nenhuma janela de oportunidade para lançamentos em massa. Eles talvez consigam esconder um lançador e disparar 1 ou 2 mísseis, mas não conseguirão fazer lançamentos em massa, porque estaremos em cima deles com mísseis, com o plano aéreo que estamos implementando. Então, acho que a guerra é inevitável. Acho que a decisão já está... Bem, a decisão política definitivamente já foi tomada. Só precisamos que os militares deem o sinal verde para os últimos aspectos disso. É uma operação de mudança de regime, o que significa que é mais do que apenas tradição. Você fala sobre simulações de guerra. As simulações tradicionais não incluíam esse componente de mudança de regime. Esta é uma simulação de guerra que não trata da ocupação física do Irã por tropas americanas em solo. É uma simulação sobre capacitar a oposição interna para remover pessoas do poder. Sabe Nima Rostami, que é iraniano e esteve recentemente no Irã, acha que eles não têm a menor chance. Eu tendo a concordar com ele, exceto que ressalto que a maioria das populações é passiva. E se você tiver uma situação em que o governo iraniano seja eliminado, e agora precise recorrer a uma capacidade de redundância que ainda não se manifestou, em que as forças de segurança estejam paralisadas, suprimidas, destruídas, humilhadas, e você acorda uma manhã pensando que vai a uma manifestação no centro de Teherã para expressar seu apoio ao governo iraniano, apenas para olhar para as ruas e ver caminhonetes brancas com militantes do PEJAK, militantes baluches e membros do Mujahideen-e-Khalq circulando, tomando conta das esquinas, você vai ficar em casa. E isso, eu acho, é o objetivo e a meta. Veja o ISIS,
a forma como o ISIS avançou por Mossul e pelo Iraque. Quando o exército iraquiano entrou em colapso, o ISIS rapidamente assumiu o controle dos centros populacionais, não porque superava a população em número, mas porque a intimidava. E eu acho que o objetivo estratégico dos Estados Unidos é criar condições em que essas várias facções militantes possam tomar as cidades iranianas, remover o governo do Irã e declarar a República Islâmica extinta. Então os Estados Unidos interviriam com o novo governo do Irã, escolhido a dedo por Jared Kushner, para assumir o controle. Se eles vão conseguir ou não, eu não sei. Mas eu não chamaria isso de fantasia absurda. Quantas pessoas achavam que a Venezuela cederia da forma como cedeu quando Maduro foi capturado? Quantas previram até que ponto a CIA conseguiria penetrar nas elites políticas, militares e econômicas venezuelanas e tomar o controle da Venezuela? A ideia de que a CIA estava dormindo no ponto em relação ao Irã é absurda. Sabe, temos 80 mil terminais Starlink que sugerem o contrário. Eu estava pensando que talvez o Trump achasse que tinha sido encurralado, cometido um erro e que eles poderiam tentar algum acordo menor como uma forma de recuar. Mas, não. Parece provável que a diplomacia, como você disse, seja apenas uma farsa para se preparar para a guerra. Mas nós já cruzamos, ou quase cruzamos, aquele limite em que a guerra é. É isso que eu acho. De novo, eu não sei os detalhes exatos disso, porque veja bem, podemos mover esquadrões de forma relativamente barata. Mas quando começamos a realocar fatores de sustentação, manutenção, combustível de longo prazo, é diferente. Se formos entrar em guerra contra o Irã, estamos falando de uma guerra que pode durar várias semanas. Precisamos das munições, precisamos do combustível, vamos lançar muitos Tomahawks, então precisamos de capacidade de reabastecimento no mar. Você sabe, ao Estado ter capacidade de revar-se global e sustentável. Mas nós nunca nos últimos anos mobilizamos essa capacidade em sua totalidade porque é muito caro. Se eu estivesse, mais à vontade para dizer absolutamente cruzamos o Rubicão aqui, seria porque eu teria todos os detalhes. Mas não temos, porque é informação sigilosa. Ainda assim, quando parece um pato, anda como um pato e grasna como um pato. Talvez seja preciso chamá-lo de pato. E tudo o que estamos fazendo agora aponta para apertar o gatilho de uma operação de mudança de regime no Irã mais cedo ou mais tarde. Minha pergunta é sempre, porém, se os iranianos perceberem que isso está vindo, se eles virem uma operação de mudança de regime como uma ameaça existencial, algo que poderia desintegrar o Irã, eu sempre me pergunto se eles vão esperar o ataque acontecer ou... Mas eles são... esse é o problema com os iranianos. Eles são pessoas honradas e por isso caíram nessa. Essa é a armadilha de Genebra. Espero estar errado. Espero que a história prove que estou errado. E 2 semanas depois, você pode me ligar e dizer, Scott, você disse isso, aquilo e mais aquilo outro, e eu vou dizer, bem, Glenn, eu estava errado. Eu não entendi isso. Eu adoraria que isso acontecesse. Eu não gostaria de nada mais do que ser provado errado e humilhado no palco mundial, se isso significasse que não haveria guerra. Mas a questão é que os iranianos... Logicamente, por que essa extensão de 2 semanas? O que está acontecendo nessas 2 semanas de pausa diplomática? Os Estados Unidos não estão... Veja, os iranianos deveriam realmente dizer, olha, o fato é que nos sentimos ameaçados pelo que vocês estão fazendo. Em algum momento, o artigo 51 pode ter que ser invocado, citando o caso Caroline, a decisão da Suprema Corte, acho que dos anos 1830 ou 1840, sobre os britânicos interceptando um navio dos Estados Unidos, o Caroline, que estava enviando munições para rebeldes canadenses. Nós dissemos, vocês não têm o direito de nos atacar, e os britânicos alegaram autodefesa preventiva.
A Suprema Corte concordou com eles, e isso se tornou um marco do direito internacional. Assim, os iranianos poderiam simplesmente dizer: não podemos permitir que vocês acumulem força militar até esse nível. Se vocês chegarem a certo ponto, teremos que agir preventivamente. E vocês definiram esse ponto abaixo do limiar necessário para uma vitória americana. E você diz: cesse e desista do movimento das forças, ou teremos que presumir má intenção. E entenda que, quando agirmos preventivamente, também vamos atacar a Arábia Saudita. Vamos com tudo. Não vai ser algo pequeno. Estamos apenas presumindo a sua pior intenção. Estamos indo com tudo. Eles também deveriam fazer com que os chineses viessem e dissessem: um ataque americano contra o Irã nos levaria a repensar toda a nossa abordagem em relação a Taiwan. E isso coloca os americanos em um dilema, porque não podemos lutar duas guerras ao mesmo tempo. Algo precisa ser feito. Os Estados Unidos, neste momento, estão sendo autorizados a fazer tudo o que for necessário para tornar isso possível. O que precisa acontecer é que as pessoas precisam colocar todos os obstáculos no caminho, inclusive o Irã. Eles chegaram onde estão agora porque têm capacidades de mísseis balísticos que causam medo em Israel e nos Estados Unidos. O que eles estão permitindo que os Estados Unidos façam é desenvolver uma capacidade que, pelo menos, cria a percepção de que podemos neutralizar a vantagem iraniana em mísseis balísticos. Podemos anulá-la, podemos limitá-la. E isso nos dá poder para agir ainda mais. Por que o Irã está permitindo que isso aconteça? Eu não entendo. Porque é exatamente, estou te dizendo, é exatamente o que está acontecendo agora. O desempenho passado prevê os resultados futuros. Nós agimos e, sabe, se usamos a perfídia uma vez, usaremos novamente. Nós já nos escondemos atrás de negociações nucleares uma vez para preparar o Irã para um ataque surpresa. E faremos isso de novo. É o que fazemos. Sabe, então, ou o Irã muda sua postura ou será conduzido ao caminho de sua própria destruição. E a China também precisa entender. Quero dizer, a Rússia também. A Rússia está presa na Ucrânia, então eu dou um certo desconto para a Rússia agora. Eles já estão envolvidos em sua própria luta existencial contra o Ocidente coletivo. Mas a China, sabe, Donald Trump disse que quer desmantelar o BRICS. E se ele conseguir destruir um membro do BRICS, o que você acha que vai acontecer depois? Quantas nações vão querer se juntar ao BRICS no futuro? Nenhuma. O Brasil é um alvo fácil. Eles estão no hemisfério ocidental, já era. A África do Sul, ninguém vai sair em defesa da África do Sul. Então tiramos o B e o S, e tudo que sobra é Rick no meio. E Rick está morto. Então a China precisa entender isso. É hora de a China vestir as calças de gente grande. E talvez seja isso que Xi Jinping esteja fazendo ao expurgar os comitês militares, etc. Mas não estou incentivando um conflito chinês com Taiwan. Não estou incentivando guerra de forma alguma. Mas ficar sentado passivamente, sem fazer nada, dá poder aos Estados Unidos para fazer essas coisas. E se você deixar os Estados Unidos conseguirem mais uma vitória fácil, porque, meu Deus, se realmente entrarmos, se os planejadores militares estiverem certos, se a CIA estiver certa, você sabe, a CIA não é burra. Às vezes eles são incompetentes, mas não são estúpidos. Eles precisam ter um motivo para acreditar que podem derrubar o governo iraniano. Tem que haver algo acontecendo dentro do Irã que dê à CIA confiança para tomar essa decisão. Algo de que não temos conhecimento, algum tipo de infiltração entre os iranianos. E sabemos que eles se infiltraram profundamente. Os israelenses se infiltraram profundamente no governo iraniano, nos serviços de segurança iranianos e assim por diante. Portanto, eles precisam ter um nível de confiança de que se esse tipo de pressão for exercida sobre o Irã, esse será o resultado esperado. Caso contrário, eles não correriam esse risco, porque é uma aposta enorme. Não se pode apostar em uma escala dessas. É por isso que, quando as pessoas dizem, você acha que a América poderia ter sucesso? Eu não quero que eles tenham sucesso.
Gostaria de acreditar que o Irã é resiliente, forte e determinado como é, mas estou observando o comportamento dos atores deste lado. Isso não é um blefe. Eles estão avançando com confiança e estão sendo informados sobre coisas que parecem estar baseadas em certas realidades das quais nós, o público, não temos conhecimento. Sobre a fragilidade da governança iraniana, a fragilidade da capacidade do Irã de suportar as pressões que serão impostas a ele. Sabemos que a economia deles é muito suscetível à manipulação. Vimos Glenn Giesen provocar a perturbação de dezembro e janeiro. Ele pode provocá-la novamente quando quiser. Então acho que a única maneira de parar isso é agir de forma decisiva, algo que o Irã não fez. Essa é outra questão. Continuamos dizendo que o Irã tem potencial para virar Tel Aviv de cabeça para baixo. Então, por que não fez isso? Por que em junho não virou Tel Aviv de cabeça para baixo? Porque o Irã sempre age com moderação. Eles estão sempre buscando um desfecho que evite um conflito decisivo. Os Estados Unidos estão se preparando para um conflito decisivo. Portanto, o momento de moderação iraniana passou. Eles precisam deixar claro aos Estados Unidos que, se continuarem mobilizando forças nesse nível, o Irã presumirá má intenção e agirá de acordo, chance de diplomacia. E a China precisa dizer a mesma coisa. Uma ação americana contra o Irã nos levará a reexaminar a totalidade da nossa abordagem em relação a Taiwan. Porque, deixe-me apenas avisar os chineses, se atacarmos o Irã, vamos abandonar a política de uma só China e vamos redobrar nossos esforços na defesa de Taiwan. Não porque amemos Taiwan, mas porque a maneira mais fácil de dar um checkmate na China no Pacífico é tornar Taiwan parte do tabuleiro. Agora, não estamos falando dos chineses, sabe, no Mar do Sul da China. Estamos falando de contê-los bem na fronteira com Taiwan. Esse é o pensamento em Washington, D.C. neste momento. É aí que estamos. Bem, há muito em jogo, o que sugere que os russos e os chineses poderiam ajudar de forma significativa, embora, é claro, não em uma guerra direta com os Estados Unidos, mas de outras maneiras. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo, como sempre, e por me deixar explorar suas ideias. Obrigado novamente, e espero que você volte em breve. Se ainda estivermos por aqui, é claro. Certo, ótimo. Obrigado.